Medo, a emoção que paralisa. Todos os pacientes em terapia são indivíduos amedrontados. Alguns não estão conscientes de seu medo, outros o negam. Muitos poucos estão em contato com a profundidade de seu medo. Nos capítulos anteriores, ressaltei que os pacientes temem suas emoções de amor, raiva e tristeza. E temem igualmente, se não mais, o seu medo. Embora o medo não seja uma emoção ameaçadora, é paralisante. Isso é especialmente verdadeiro quando o medo é muito grande, como no terror. Quando está aterrorizado, um organismo congela e não consegue se mover. Quando o medo é menor, ele entra em pânico e corre, mas o pânico é uma reação histérica e, portanto, um modo ineficaz de lidar com o perigo. Quando as crianças estão amedrontadas dos pais, que podem ser irracionais e violentos, não há para onde correr. Ficam aterrorizadas, ficam congeladas de medo. No mundo selvagem, quando um animal fica aterrorizado por um predador e é incapaz de escapar, geralmente será morto. Se escapasse, o medo rapidamente se acalmaria e o animal voltaria ao normal. Para a criança que está amedrontada de seus pais, não há escapatória. Ela deve, portanto, fazer alguma coisa para superar seu estado de paralisia. Tem de negar e reprimir o medo. Mobiliza sua vontade contra o sentimento de medo. Ela contrairá os músculos do maxilar numa expressão de determinação que diz: não vou ficar com medo. Ao mesmo tempo, ela irá dissociar-se em algum grau de seu corpo e da realidade e negará que os pais são hostis e ameaçadores. Essas são medidas de sobrevivência e, embora capacitem a criança a crescer e tornar-se livre da possibilidade de ataque parental, também se tornam um modo de viver por serem estruturadas no corpo. A criança vive em estado de medo, quer o sinta ou não. Embora a maioria dos pacientes não perceba o grau de seu medo, não é difícil vê-lo. Todo músculo cronicamente tenso está em estado de medo, mas o medo é mais evidente na contração do maxilar, nos ombros erguidos, nos olhos arregalados e na rigidez generalizada do corpo. Pode-se dizer que esses indivíduos estão petrificados de medo. Quando o corpo manifesta uma ausência geral de vitalidade na palidez, flacidez muscular e apatia do olhar, a pessoa está morta de medo. Dizer que o medo está estruturado no corpo não significa que não possa ser aliviado. Aliviar o corpo de seu estado de medo requer que a pessoa adquira consciência de seu medo e da tensão, e também que algum meio seja encontrado para aliviar a tensão. No capítulo anterior, ressaltei que a raiva é o antídoto para o medo. O paciente tem que ficar louco, ou seja, enraivecido, com tanta raiva que se sinta um pouco louco ou um pouco descontrolado. Isso desperta o espectro da loucura, o medo de que, se eu abrir mão do controle, enlouquecerei. Todo paciente tem um certo medo de enlouquecer se abrir mão do controle. Nesse capítulo, discutirei o medo e explicarei como lido com ele na análise bioenergética.
Isso foi escrito por Alexander Lowen. Continuando. É comum ouvirmos pais berrando ou gritando com um filho: "Você está me deixando louco." Essa declaração indica que o genitor está numa situação angustiante, que não suporta mais nenhuma atividade da criança, que o estresse se tornou excessivo. Mas, com base em meu trabalho com os pacientes, descobri que a pessoa que geralmente é levada à loucura é o filho. Não duvido de que o estresse de criar um filho em nossa cultura hiperativa pode ser esmagador, especialmente para pais superestressados por seus próprios conflitos emocionais e conjugais. Quem não os tem? Mas, embora o estresse, se for suficientemente forte e contínuo, possa produzir um colapso mental em um indivíduo, essa situação não se aplica a um genitor. A razão é que o genitor tem uma saída para o estresse. Ele pode gritar com a criança e até bater nela. A criança não tem essa saída. Tem de aguentar o abuso, embora muitas tentem fugir. Para suportar um estresse intolerável, a pessoa tem de amortecer-se e dissociar-se do corpo. As crianças recuam fisicamente para seus quartos e psicologicamente para sua imaginação. Esse recuo cinde a unidade da personalidade e constitui uma reação esquizofrênica. A cisão pode ser uma fratura ou uma ruptura completa, dependendo da força inata da criança e da gravidade do estresse. Esses são fatores quantitativos que variam conforme o caso. A questão é se a criança consegue manter-se integrada e não se anular ou se despedaçar. Uma criança mais velha, entre 3 e 5 anos, pode ter desenvolvido uma força egóica suficiente para resistir e não se anular. A resistência assume a forma de rigidez que permite ao indivíduo preservar um sentimento de integridade e identidade. Essa rigidez depois se torna um nível psicológico do mecanismo de sobrevivência do indivíduo. Abrir mão dessa rigidez é uma perspectiva muito assustadora. A tortura, de uma forma ou de outra, é usada para anular o espírito, a mente ou o corpo de uma pessoa. Não tem de ser fisicamente lesiva. Um dos métodos mais eficientes de tortura é a privação de sono. A mente não tem meios de se recuperar da assimilação de estímulos, o que exige um dispêndio contínuo de energia. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa não aguenta e a mente dissocia-se de uma realidade intolerável. Os indivíduos esquizoides que se tornam superestressados e incapazes de dormir acabam tendo um colapso nervoso. O fator desencadeante é a estimulação constante que a pessoa não consegue diminuir e da qual não tem como escapar. O exemplo clássico é o método chinês de tortura, em que um indivíduo é enterrado no chão até o pescoço e sua cabeça fica exposta a um contínuo pingo d'água. Finalmente a estimulação torna-se excessiva e, como não é possível escapar, insuportável e intolerável. Nesse ponto, a vítima começa a gritar como uma maneira de descarregar a excitação. Mas se isso não traz alívio, o indivíduo é impelido para fora de sua mente. Seu controle se dispersa e sua mente perde o domínio da realidade. Uma criança é mais vulnerável que um adulto à tortura que poderia anular sua mente, se não o seu corpo. Ela não tem possibilidade de escapar. O abuso físico é um dos meios pelos quais se pode destruir uma criança, e sabemos que é comum. Mas o abuso verbal ou emocional é ainda mais comum. Muitas crianças são submetidas a críticas constantes, que por fim anulam seu espírito. Tudo o que fazem está errado. Nada que fazem encontra aprovação. A criança percebe a hostilidade dos pais, uma hostilidade profunda que não pode evitar nem entender. Esther foi um bom exemplo dessa tortura. Era a pessoa mais bem comportada, educada e atenciosa que conheci. Mas sua vida era um desastre. Nada que fazia trazia-lhe alguma satisfação. Fracassou em sua carreira e em 2 casamentos. Seu fracasso não se devia a qualquer falta de empenho.
Ela se empenhara em fazer a coisa certa ou boa, mas não dava certo. Não lhe trouxe o amor que queria desesperadamente. Quando criança, empenhara-se em agradar sua mãe, conquistar seu amor, sem nenhum resultado. Sua mãe era uma mulher crítica e renegava tudo que ela fazia. Esther relatou um incidente típico do relacionamento delas. Quando estava com 8 anos, sua mãe a fez ficar em pé e passou-lhe um sermão por seu mau comportamento. Não era a primeira vez que era recriminada por alguma ação inocente e Esther fez uma careta. Isso enfureceu sua mãe, que com raiva disse: "Não ouse fazer careta quando falo com você." A fria hostilidade da mãe congelou a criança, que já estava apavorada com ela. Essa qualidade congelada caracterizava Esther quando a atendi pela primeira vez. Uma mulher madura que estava deprimida por sua incapacidade de realizar seus sonhos. A ira assassina contra sua mãe estava trancada através de um exterior rígido e era inacessível a ela. Mas ao trancar sua raiva, também eliminou sua agressividade natural, restando-lhe apenas a esperança de que, sendo boa, conquistaria o amor que queria tão desesperadamente. Não foi o que ocorreu, porque o amor não pode ser obtido por bom comportamento. Mas, eliminando sua agressividade natural, ela perdeu sua paixão. Quando seu segundo casamento fracassou, Esther percebeu a ira dentro dela. Em uma ocasião, foi para cima do marido num acesso de fúria selvagem, o que a fez sentir-se terrivelmente culpada. Essa raiva contra ele fora desencadeada pela passividade dele e era uma transferência da raiva que sentira contra seu pai, que alegava amá-la, mas não a protegia contra sua mãe. No conflito entre mãe e filha, ele ficou do lado da mãe. A traição de seu pai quase a deixou fora de si, louca. Mas sem nenhum apoio, sua fúria teve de ser reprimida. Seu corpo era rígido como um pedaço de pau. Conforme a terapia progredia, Esther reconhecia seu problema. Ela se descrevia como uma esquizofrênica controlada. O que disse, na realidade, foi que se não mantivesse seus sentimentos sob controle, ficaria louca. Louca de raiva, a ponto de perder o controle e matar alguém. Algumas pessoas perdem de fato o controle e matam pessoas ou a si mesmas. Isso pode acontecer se o ego da pessoa ficar dissociado do corpo e de seus sentimentos e for muito fraco para conter a raiva reprimida. É como se esses indivíduos andassem por aí carregando uma granada viva, da qual são completamente inconscientes. Torná-los conscientes dessa ira assassina reprimida reduz o perigo de que ela irrompa espontaneamente, com efeito mortal. Aceitar os próprios sentimentos fortalece o ego e promove o controle consciente dos impulsos. Aceitar um sentimento envolve mais do que a consciência intelectual de sua existência. É preciso vivenciar o sentimento e fazer amizade com ele. Quando eu era uma criança pequena, um cachorro grande correu na minha direção e eu fiquei muito assustado. Para ajudar-me a superar esse medo, minha mãe comprou-me um cachorro de pano que eu ficava acariciando. Ajudou um pouco, mas nunca superei meu medo de cachorros até que convivi com eles. Ajudar nossos pacientes a aprender a conviver com sua raiva de modo saudável é um dos objetivos básicos da terapia. Em um grau ou outro, todos os pacientes são esquizofrênicos controlados. Todos têm medo de perder o controle, de enlouquecer, porque quando crianças quase os enlouqueceram. Gary era um homem tranquilo, de fala macia, cujas emoções estavam amortecidas. Como Esther, tinha uma mente muito racional que governava todos os seus atos, assim como um computador. Na realidade, era um especialista em computação, mas não há nenhuma alegria em um computador ou em um indivíduo que funciona como tal. Estivera na psicanálise por vários anos, mas sem qualquer progresso em sua vida emocional.
Trabalhar com seu corpo para aprofundar sua respiração e levá-lo a chorar fez com que se sentisse mais vivo, mas ele precisava mobilizar sua agressividade e sua raiva gravemente reprimida. Para tanto, ele tinha de abrir mão de seus controles inconscientes. Levá-lo a chutar e gritar: "Não consigo suportar isso!" Permitiu-lhe abrir caminho para um senso de self que não vivenciava desde a infância. Sua história não era complicada. Ele relatou: "Minha mãe costumava me bater toda vez que eu a aborrecia. Tinha um pavio curto. Recordo-me de que, quando me queixava, ela me batia. Mas eu não conseguia parar de me queixar, o que a enfurecia. Eu não podia protestar. Se eu chorasse ou dissesse alguma coisa, ela me batia com mais força. Lembro-me de ficar com o rosto lívido, aterrorizado de que explodisse. Ela me enlouquecia. Eu sabia que ela me amava, mas eu não conseguia relacionar-me com ela. Ela era uma mulher infeliz e eu não conseguia fazê-la feliz. Ela me enlouqueceu." Gary não ficou louco. O que ele fez foi eliminar seus sentimentos, dissociando-se de seu corpo e indo para a cabeça. Sua defesa era diferente da de Esther, que se tornou rígida como um meio de controle. Gary tornou-se mais desvitalizado para que não houvesse sentimento para controlar. Gary não mataria ninguém. Ele mesmo estava parcialmente morto. Sua ira só viria à tona quando ele se tornasse vivo o suficiente para sentir sua dor. E ela de fato veio à tona quando, com meu apoio, ele se sentiu seguro o bastante para se permitir enlouquecer um pouco. Respirar, chorar, chutar e gritar eram uma parte integral do trabalho terapêutico de quase todas as sessões. Para conquistar sua voz, ele teve de calar a voz de sua mãe, que agora estava nele, dizendo-lhe o que fazer, o que ela queria, como se comportar e assim por diante. Torcendo a toalha como se fosse um pescoço, ele gritou para ela: "Cale a boca! Pare de se queixar ou eu mato você!" Ele também bateu na cama com os punhos para esmagar a imagem de sua mãe hostil. Aos poucos, perdeu o medo de que se explodisse realmente enlouqueceria. Sim, ele ficaria louco, mas era a loucura da raiva, não da insanidade. Em ambos os casos, há uma perda de controle do ego, mas no primeiro se dá por meio da entrega ao corpo ou ao self, ao passo que no último, o self também é perdido. O descontrole então é total. Qualquer forma de superestimulação de uma criança pode levá-la à insanidade se for prolongada o suficiente. Uma dessas formas é a estimulação sexual, seja por meio de contato físico ou de comportamento sedutor. A criança não tem meios de descarregar essa excitação, que depois age como um fator de irritação constante no corpo. No capítulo 8, discuti o caso de Lucille, que relatou estar consciente de uma excitação constante em sua vagina que não conseguia descarregar. À medida que sua terapia progrediu, ela tomou consciência de que havia uma certa loucura em sua personalidade. Ela se sentia confusa e diferente das outras pessoas, o que pudemos remontar ao fato de ter ficado exposta a um pai que se preocupava com a sexualidade por um lado, enquanto por outro desqualificava qualquer expressão de sentimento ou interesse sexual nos outros. Sua mãe comportava-se como uma puritana, mas obtinha um prazer secreto de assuntos sexuais. Essa é uma situação típica de duplo vínculo, em que as duas mensagens conflitantes são transmitidas à criança. Uma de que a sexualidade é uma coisa excitante, a outra de que é ruim e suja. Além disso, seus pais demonstravam interesse por sua sexualidade, o pai tocando-a de modo inconveniente nas nádegas. Foi o suficiente para quase levar Lucille à loucura, mas ela preservou certa integridade e sanidade por meio de uma rigidez corporal extrema. Max, cujo caso está num capítulo precedente, quase foi levado à loucura por sua mãe, que, ele disse, ficava em cima de mim.
ele não desenvolveu a rigidez corporal que caracterizava Esther ou Lucile. Em vez de controlar sua excitação através da rigidez, atuava numa sexualidade compulsiva e numa ira selvagem. Esse comportamento, entretanto, não surtia efeito para reduzir a excitação latente e a resultante frustração de que sofria. A frustração decorria de tensões em seu corpo que cindiam a conexão energética entre cabeça e corpo, por um lado, e entre a pelve e o tronco, por outro. Quando observo os corpos de meus pacientes, vejo sua dor nas tensões que os prendem e restringem. Suas bocas contraídas, maxilares projetados para a frente, ombros erguidos, pescoços contraídos, peitos inflados, ventres encrolidos, pelves imóveis, pernas pesadas e pés estreitos, são todos sinais do medo de se entregar, de um estado de ser doloroso. Geralmente, meus pacientes não se queixam de dor, embora alguns possam ocasionalmente vivenciar a dor em diferentes partes de seu corpo, como na região lombar. Queixam-se mais de uma certa angústia emocional, o que geralmente é o motivo para procurarem a terapia, mas no começo a maioria supõe que é psicológica. A dor física assusta a maioria das pessoas. Elas reagem a isso como o faziam quando eram bem pequenas. Querem que ela vá embora. O ego da criança não consegue lidar com a dor como o de um adulto. Se a dor não vai embora, elas irão, ou seja, dissociam-se do corpo e refugiam-se na cabeça onde não há dor. O ponto em que o recuo ocorre é quando não conseguem suportar a dor em seus corpos. Afastando-se do corpo, conseguem tolerar a situação dolorosa porque ela não machuca. Tornaram-se insensíveis. Adultos normais e saudáveis não recuam ou dissociam-se do corpo em situações dolorosas. Seus egos são fortes o suficiente para não desmoronar, exceto nas situações mais incomuns, como quando estão sendo torturados. Quando um adulto desmorona ou dissocia-se, ou seja, dissocia-se do corpo como Madeline fez, é porque a conexão entre o ego e o corpo foi enfraquecida por vivências dolorosas na infância ou no início da vida. Retornar ao corpo é um processo doloroso, mas ao reviver a dor, a pessoa volta a conectar-se com a vivacidade e os sentimentos que havia reprimido para sobreviver. Como não é mais uma criança, não mais dependente e desprotegida, pode aceitar e expressar esses sentimentos na segurança da situação terapêutica. Mas, mesmo nessa situação, os pacientes ficam, a princípio, assustados demais para entregar o controle egóico que assegurou sua sobrevivência. Embora a entrega ao corpo implique abrir mão do controle egóico sobre os sentimentos, isso não acarreta necessariamente uma perda de controle sobre as ações ou o comportamento. Entretanto, isso pode ocorrer se os sentimentos forem muito fortes e o ego muito fraco. Quando a mente consciente de um indivíduo é dominada por uma situação que não consegue administrar, ela pode perder sua capacidade de controlar o comportamento. O indivíduo fica à mercê dos sentimentos que podem levar a atos perigosos e destrutivos. Tais sentimentos podem ser uma ira assassina ou um desejo incestuoso. Qualquer pessoa que atue tais impulsos é considerada louca ou insana e poderia ir parar num hospital psiquiátrico. Mas o medo da insanidade é maior do que o medo de cometer um ato hediondo. É o medo da perda do self. Quando a mente consciente é dominada por qualquer sentimento, isso resulta na perda dos limites do self. Como um rio que transborda de suas margens, não se pode distinguir o rio no volume de água. O rio perdeu sua identidade, o que é igualmente verdadeiro para o indivíduo que está inundado por um sentimento. A perda de identidade é um dos sinais de insanidade.
Estamos acostumados com o fato de que uma pessoa insana pode imaginar ser Cristo, Napoleão ou algum outro personagem. Mas a perda da identidade não precisa ir a tais extremos. Um indivíduo que sofre um colapso nervoso torna-se confuso a respeito de quem é, ou de onde está, ou do que está acontecendo. É difícil considerar como insano alguém que esteja consciente de sua identidade e da realidade de tempo e espaço. A perda dos limites do self acarreta necessariamente uma perda da realidade, na verdade uma perda da percepção consciente de seu próprio self real. Essa é, em si mesma, uma vivência muito assustadora. A pessoa fica desorientada e despersonalizada. Na última condição, ela não está consciente de seu corpo, mas depois que ocorre a despersonalização, o medo desaparece. A dissociação entre mente e corpo, que é a cisão que ocorre na esquizofrenia, elimina toda a percepção dos sentimentos. O medo da insanidade está ligado ao processo de dissociação, não a estar dissociado. Assim como o medo da morte é realmente um medo de morrer. Não há medo no estado de morte. É o processo de abrir mão do controle egóico que é assustador. E, no entanto, é o que buscamos no mais íntimo de nosso ser, pois é a base para a vivência da alegria. Muitos ritos religiosos incorporam práticas que produzem um estado arrebatador de excitação no indivíduo, fazendo com que transcenda os limites do self. Em uma cerimônia voodoo da qual participei há muitos anos no Haiti, isso era alcançado por meio da dança inspirada pelo ritmo contínuo de 2 tambores. O rapaz que dançou por quase 2 horas ao som dessa música terminou num estado de transe no qual não tinha mais pleno controle de seu corpo. Eu pessoalmente vivenciei uma excitação irresistível que me arrebatou a ponto de mudar meu senso de realidade. Quando era um menino pequeno, lembro-me de ter ficado tão excitado pelas luzes, a música e a agitação em um parque de diversões que a cena parecia um mundo dos contos de fada. Mais tarde, recordo-me de rir tanto durante uma brincadeira que não sabia mais dizer se estava dormindo ou acordado. E vivenciei um orgasmo de intensidade tão arrebatadora que me senti fora desse mundo. Em nenhuma dessas ocasiões fiquei assustado. O que aconteceu não teria acontecido se eu estivesse assustado. E na verdade foram vivências extremamente prazerosas, alegres, ao ponto do êxtase. Há um mundo de diferenças entre a loucura, que é paixão, a paixão divina, e a loucura, que é insanidade. Na primeira, a excitação é prazerosa, o que permite ao ego expandir-se até que, num último momento, é transcendido. Mas mesmo nesse momento, a transcendência não é alheia ao ego, pois é natural e confiante na vida. É uma entrega à vida mais profunda do self, a vida que opera ao nível inconsciente. As crianças não têm medo de perder o controle egóico. Na realidade, elas amam isso. Ficam rodopiando até se sentirem tontas e cair no chão rindo de prazer. Isso me lembra aquela meditação do rodopio. Mas se abrem mão do controle em tais atividades, é um ato livre feito sem pressão. A falta de controle egóico é natural em uma criança muito pequena. Um bebê nunca teve ou conheceu esse controle como qualquer outro animal. Ele funciona em termos de sentimento em vez de pensamento consciente. À medida que cresce e seu ego desenvolve-se, ele se torna um indivíduo consciente de si que pensa a respeito de suas ações. A imposição do controle consciente permite que a pessoa adapte seu comportamento a metas maiores e mais distantes do que a satisfação de necessidades imediatas. Mas quando agimos de acordo com nossos pensamentos e ideias, não somos espontâneos, o que elimina a alegria e reduz o prazer que a ação poderia produzir. Mas, posto que isso é feito em benefício de um prazer maior no futuro,
É um modo natural e saudável de reagir. Torna-se um padrão neurótico quando o controle é inconsciente e arbitrário e não pode ser entregue. O controle consciente pode ser entregue quando for conveniente. A pessoa não consegue abrir mão do controle inconsciente porque ou não se dá conta da sua existência ou de seu mecanismo e sua dinâmica. Esse controle inconsciente afeta muitos indivíduos que acham muito difícil expressar seus sentimentos ou declarar seus desejos. Tendem a ser passivos e fazer o que lhes mandam. Mesmo quando fazem um esforço deliberado para dizer não, sua voz é fraca e a expressão carece de convicção. Sua agressividade está comprometida por tensões musculares crônicas no corpo que contraem a garganta, estrangulando o som, e por tensões musculares crônicas no peito que restringem a respiração, reduzindo a quantidade de ar que passa através das cordas vocais. Poder-se-ia dizer que um indivíduo como esse é inibido, que se sente constrangido quando se trata de fazer exigências em benefício próprio. Geralmente a pessoa tem consciência de sua inibição, mas se sente impotente para aliviá-la, pois não entende por que está inibida e não percebe as tensões que constituem a inibição. Esse problema pode ser trabalhado em terapia, como mostra o caso seguinte, fim da primeira parte deste capítulo sobre o medo, a emoção que paralisa, do livro Alegria, a entrega ao corpo e à vida, de Alexander Lowen.